De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de cuidados de saúde bucal na companhia aqui da Juliana Barbosa. Obrigado pela participação com a gente. Obrigada a você pelo convite para estar aqui. Bom, Juliana, um dos temas, né, que nos chamou a atenção e que é o motivo do nosso bate-papo é o bruxismo, né? Para quem não conhece, o que é o bruxismo? Então, bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação, que são esses músculos que são localizados na face e aqui nas têmporas, né? Esses músculos, eles ajudam nós a fecharmos a boca. Então, ele participa da mastigação, da fala, engolir, etc. Só que, em alguns momentos, isso é realizado sem uma função específica. Por exemplo, quando a gente range os dentes, né, que é considerado bruxismo durante o sono, ou durante a vigília, que a gente fala, quando a gente está acordado, quando a gente aperta os dentes, ou mesmo só encosta levemente, ou mesmo contrai a musculatura sem encostar os dentes. Isso tudo é considerado hoje bruxismo. E vai gerando aí o quê? Um desgaste dos dentes e o que mais de danos causa? Então, agora a gente tem que dividir o bruxismo em dois tipos, né? Porque os danos, eles vêm de acordo com o tipo do bruxismo que o paciente apresenta. Então, por exemplo, tem o bruxismo do sono, que é aquele realizado enquanto o paciente dorme, que é caracterizado, o maior dano que ele pode acometer é o desgaste dentário mesmo, né? E tem o bruxismo da vigília. Hoje a gente sabe que o bruxismo da vigília, que é esse que o paciente realiza acordado, ele influencia muito nas dores que o paciente vai apresentar. Então, ele pode apresentar dores na face, dores de cabeça na região das têmporas, como se fosse uma pressão ou um peso, e isso vem relacionado ao bruxismo da vigília, essa atividade que ele faz a mais acordado. E quando é que a pessoa nota? Porque a gente também tem a questão da pessoa não notar. Isso, muitas pessoas não notam que apresentam bruxismo, né? O bruxismo da vigília, a pessoa começa a apresentar essas dores ao final do dia, especialmente ao final do dia, são dores musculares e mesmo até dores na articulação temporomandibular. E aí procura um atendimento e quando você questiona a respeito disso, fala assim, olha, você mantém os seus dentes encostados, levemente encostados, ou mantendo a sua musculatura contraída durante o dia? E a princípio a pessoa acha que não, mas no retorno ela volta e fala, nossa, eu fico assim o tempo todo. Então o bruxismo da vigília, a pessoa tem que notar que isso esteja acontecendo durante o dia. Já o bruxismo do sono, a pessoa normalmente ela acorda com um dolorimento em face, como se fosse um cansaço em face pós-exercício, ou mesmo começa a desgastar os dentes, e aí procura um dentista que verifica esse desgaste dentário, ou o parceiro, a pessoa que está dormindo com essa pessoa, escuta o barulho durante o sono, né? Então, são dois tipos distintos e duas procuras distintas também ao consultório. E é uma questão também cumulativa, né, que vai gerando danos cumulativos. Sim, especialmente o bruxismo do sono vai acumulando esse desgaste dentário ao longo do tempo, né? O bruxismo da vigília também não é no primeiro momento que o paciente procura o atendimento, ele tem esse hábito da vigília quando está acordado há muito tempo, né? Ele só consegue perceber isso depois que ele procura atendimento. E muitas vezes a pessoa procura atendimento por outra questão e aí descobre o bruxismo? Também, muitas vezes a pessoa procura atendimento, especialmente o bruxismo do sono, que tem muitos desgastes dentários, procura atendimento porque nunca percebeu dor, ninguém nunca falou que tinha barulho, mas os dentes estavam desgastados e precisa de reabilitação da arcada dentária, né? Mas aí não adianta também reabilitar sem tratar. Cuidar, exatamente. Bruxismo não tem cura, isso é importante dizer. Há um controle, mas também, com o passar do tempo, a tendência é diminuir o número de eventos de bruxismo, né? Então, é preciso, sim, ao realizar uma reabilitação oral, proteger os dentes do paciente antes, durante também, que às vezes muitas pessoas falam, mas como? Não, mas dá para proteger e depois, tá? Porque o paciente vai continuar arranjando os dentes. O bruxismo, ele é controlado pelo sistema nervoso central. É o sistema que manda um recado para a musculatura se contrair e aí, quem tiver o dente ali, acaba lesionando essa estrutura. Os dentes são as vítimas. A Cláudia aqui perguntando, né, se o uso das placas evita, previne e em que momentos usar? Sim, as placas são aquelas placas lisas de acrílico, né?
são as utilizadas no caso do bruxismo do sono, para proteção dos dentes durante o sono. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. O primeiro é o diagnóstico, porque o bruxismo, ele pode ser o bruxismo do sono, que a gente chama primário, que a pessoa provavelmente hereditária, herdou de alguém, ou ele pode ser secundário a algumas coisas, e entre elas a resistência à passagem do ar durante o sono. Então, pessoas que têm, por exemplo, ronco e apneia do sono, são pessoas que não devem utilizar a placa lisa, estabilizadora de acrílico, né? Ou os outros dispositivos. Ele tem que procurar um tratamento para o ronco, porque o bruxismo pode ser secundário a essa presença de ronco e apneia. No caso do bruxismo primário do sono, sim, as placas são as mais utilizadas, podem ser utilizadas, como eu falei, durante a reabilitação oral, inclusive, só que tem que tomar um cuidado muito sério. Não se pode utilizar placas de silicone ou placas que sejam moles, resilientes, porque essas, com o bruxismo, elas podem levar a problemas na articulação temporomandibular, como, por exemplo, artroses ou degeneração. Então, a placa ela tem que ser a placa lisa de acrílico. Porque, querendo ou não, quando ela é mole, a pessoa vai continuar fazendo a movimentação e a musculatura continua sendo acionada. Na verdade, a musculatura é acionada todo o tempo, tá? Porque é o cérebro que manda um recado para o músculo, né? Mas a placa resiliente, ela aumenta o desgaste dentário, porque ela é resiliente, então ela fica em contato como se estivesse esfregando no dente. E além disso, é o que você falou, ela aumenta a carga em cima da articulação. Então, ela traz alguns outros problemas. Nenhuma escola odontológica ensina esse tipo de dispositivo. Mas muito depois, por ser um dispositivo mais fácil e rápido de se fazer, os dentistas acabaram indicando aos pacientes, o que é extremamente deletério às pessoas. Tá? Na questão de rotina aí, né? O Arthur coloca isso. O quanto essa questão do bruxismo é relacionada a questões psicológicas, de estresse? Sim. Então, o bruxismo do sono, aquele que a pessoa range os dentes, ele não tem associação com estresse. Porém, o mais comum das pessoas apresentarem, 20% da população apresenta, é o bruxismo em vigília, que é aquele quando a gente está acordado. E sim, esse é extremamente associado a momentos de estresse, a momentos e não só estresse, nervosismo, mas, por exemplo, concentração. Quando você está concentrado fazendo algo, você acaba contraindo toda a sua musculatura e às vezes, sem perceber, acaba realizando um evento de bruxismo, né? E aí você fica muito tempo nessa posição, o que faz as pessoas, então, terem os problemas depois da musculatura. Perfeito. Então, manter essa atenção, eu acho que é interessante, acho que por isso falar do tema também, né? Porque as pessoas, tenho certeza que estão nos assistindo, começam a pensar, né? Será que eu não tenho esse tipo de hábito? Será que não é por isso que eu tive um pequeno desgaste? Né? Exatamente. Então, como eu disse, o bruxismo do sono, ele acontece em cerca de 5,5% da população adulta. É um índice alto. É um índice alto, em criança é muito mais frequente, né? O bruxismo do sono, mas o bruxismo em vigília é muito mais frequente em adultos. E é ele que está levando aos problemas de dores, às vezes os problemas de estalo em articulação. Então, a gente tem que realmente estar atento. O tratamento, a terapia, ela visa exatamente isso, acordar o paciente para lembrá-lo que o bruxismo existe e para lembrá-lo de não executá-lo, né? Precisa trazer isso à consciência da pessoa, porque ela faz e não percebe que está fazendo, né? Irene, né, quando a criança começa com a dentição, começa a nascer os dentinhos, aquele período de muito chorinho, de incômodo, etc. Ela coloca, já pode começar daí um processo de bruxismo, porque coça, né, de roçar uma gengiva na outra? Isso não é considerado bruxismo. É comum a criança, até durante o dia, bem pequenininho, o bebezinho, abater os dentes, porque ele acha engraçado aquele barulhinho, a mãe olha, dá atenção, mas aquilo não é bruxismo. O bruxismo na faixa etária, nas crianças, como eu disse, ele é muito mais comum, ele atinge 34% das crianças, mas ele é muito relacionado aos problemas respiratórios do sono. As crianças têm mais rinite, asma, bronquite, e aí o bruxismo ele não é um vilão, ele é até um mocinho da história, o herói, porque ele é realizado para abrir a passagem de ar,
Então, por isso que ele também é secundário à apneia. Então, nas crianças, as mães têm que ficar atentas nesse momento, se a criança tem um problema respiratório. E o tratamento é visar melhorar o problema respiratório da criança. E nós falávamos no início do programa dessa questão da dor, do bruxismo, o Ivan colocando, né, os dentes do siso. Né? Após o nascimento dos sisos, pode haver deslocamento, tem que haver tratamento específico, como proceder e se eles podem gerar algo como um bruxismo. Não, não. Existe um grande mito com relação aos dentes do siso, né? Os dentes do siso, aquele apinhamento, acho que é isso que ele quer dizer, que é quando os dentes da frente acabam entortando. Isso não tem relação com a presença do dente do siso, tá? Isso pode acontecer em pessoas que têm o dente do siso ou não. Ele tem relação mais com a nossa mastigação, que gera um vetor, que toda a nossa mastigação ela é vertical, gera um vetor horizontal e essa força acaba empurrando esses dentes para frente. O que o dente do siso ele pode, em algumas pessoas, acarretar, é ele prejudicar o dente que está ao lado dele, que é o segundo molar, né? Especialmente os inferiores. E isso acabar, por exemplo, se ele nascer numa posição errada, ou se ele não conseguir nascer totalmente, tem algumas pessoas que ele começa a nascer e não tem força para subir, ou não tem espaço ali, né? E aí forma um capuz de gengiva, isso pode inflamar, isso pode trazer dores. Mas o dente do siso não gera esse apinhamento aqui, o dente do siso também não provoca bruxismo. Como eu falei, o bruxismo, especialmente o bruxismo do sono e da vigília também, é controlado pelo sistema nervoso central. Então, ele independe de como é a sua boca, e sim o que você faz com ela, tá? Então, não tem relação. E tem essa questão do mito, mas que muitas vezes as pessoas acabam atribuindo o problema ao mito e às vezes nem procurando um tratamento adequado. Então, exatamente o que acontece. Eu recebo muitos pacientes às vezes não tem bruxismo, mas tem disfunção temporomandibular e diz, eu achei que era meu dente do siso que estava provocando essa dor na minha face. Fui lá, fiz a exodontia, tirei, fiz a extração e não melhorou. Realmente, muitas vezes, esse mito ele é muito frequente dentro da classe odontológica também e acaba prejudicando o paciente, que acaba postergando o seu tratamento. Perfeito. No caso de dores, né, que a gente estava falando, olha, dor mandibular, ou está estalando, né, quais são as causas e o que procurar além do bruxismo? Existem outros tipos de causa? Sim, existem outras causas para tudo isso. Esses problemas que geram esses sintomas, nós chamamos de disfunções temporomandibulares, que tem dois grandes tipos, as articulares e as musculares, né? O bruxismo, especialmente o bruxismo da vigília, é um dos fatores que pode ajudar a iniciar ou perpetuar essas dores ou mesmo os barulhos. Mas existem outras causas. Por exemplo, no caso dos barulhos, existem pessoas que têm fatores de risco para que aconteçam eles, são as pessoas que abrem muito a boca, que têm hipermobilidade, que pode ser hipermobilidade articular generalizada, por exemplo. No caso das dores musculares, existem fatores como presença de fibromialgia, que acabam trazendo com que o paciente apresente mais risco, mais chance de apresentar dor muscular. Então, como é um assunto amplo, é uma condição ampla, ela tem vários fatores que podem fazer com que o paciente apresente isso, não só o bruxismo. E sempre fica a questão de procurar um profissional adequado, né? Porque também, muitas vezes, a gente observa as pessoas, olha, tem a dor, tem o incômodo, mas ele é passageiro. Aí ele volta dali 2, 3 meses depois. Aí volta dali 2, 3 meses. Então, é uma coisa cumulativa que aí depois vai reduzindo o espaço de tempo, né? E o problema que era simples de ser resolvido no início passa a ter complicações. Nossa, você descreveu perfeitamente, mesmo sem a gente conversar, o que é quando o paciente busca atendimento para a disfunção temporomandibular. Exatamente isso. O paciente tem uma crise, aí ele toma ali um remédio, um analgésico, essa crise passa, leva uns 2, 3 meses, ele tem uma nova crise. Mas quando essa crise, ele toma a medicação, ela só diminui um pouco a intensidade da dor e não passa, é quando ele procura o atendimento. E nós, dentro da odontologia, nós temos uma especialidade específica para isso, que é a disfunção temporomandibular e dor orofacial. Então, existem dentistas que são especialistas nessa área.
É uma especialidade ainda pequena, na nossa região nós temos poucos profissionais, mas até tem a Sociedade Brasileira de DTM do Orofacial, que dentro do site tem ali centro de atendimentos gratuitos e mesmo especialistas no Brasil todo que podem ajudar. O site é sbdof.com. Ali você encontra todos os endereços de profissionais dessa área. Mas eu acho que essa é a dica fundamental, né? Teve algum quadro de dor? Procure um profissional, né, para saber a causa, né? Porque nós ainda temos essa mania no Brasil de nos preocuparmos com a dor e não com a causa, né? Aí resolveu, passou o processo de dor, não vou ter mais problemas. É verdade, isso é bem verdade. Tem que ficar de olho porque quando chega ao atendimento, já chega com uma série de problemas e torna muito mais difícil o tratamento, a terapia. Então, procurar o quanto antes, ao menor sinal de dor na face ou de barulho articular, né? Dor no final do dia, no caso do bruxismo em vigília, é melhor procurar o atendimento. E também, no caso do bruxismo em vigília, especificamente, que eu falei mudanças de hábitos, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Então, você tem até aplicativos para o celular que nos ajudam a evitar de encostar os dentes, que é o Desencoste Seus Dentes, que é gratuito e qualquer um pode instalar e já fazer a sua verificação, verificar se está realizando esse hábito durante o dia e evitá-lo. E como é que funciona isso no aplicativo? Isso é muito interessante. O aplicativo ele serve como um alarme. Você instala no seu smartphone e você coloca ali para que ele toque esse alarme a cada 1h30 ou 2 horas, né? E aí, nesse período, ele vai te alertar, olha, desencoste seus dentes. E você se observa. Eu sempre peço para o paciente até inspirar e expirar naquele momento e continuar o que está fazendo, mas observar se você não está mantendo. Às vezes não está nem encostando os dentes, mas está contraindo a musculatura, isso é prejudicial. Então, esse é o aplicativo para o smartphone. Quem não tem smartphone, que são esses telefones inteligentes, pode usar pequenos adesivos. Compra o adesivo na papelaria, prega por onde passa, e toda vez que olhar para o adesivo, poxa, deixa eu evitar de encostar os meus dentes. E aí tem mais tecnologia para frente, né? A odontologia está trabalhando bastante agora com esse bruxismo em vigília, mais até do que com o bruxismo do sono. Então, Desencoste Seus Dentes é o nome do aplicativo. É o nome do aplicativo. Está disponível nas lojas, tanto para iOS como para sistema Android. É só baixar. Perfeito. Bom, para quem quiser saber um pouco mais a respeito de bruxismo, a respeito desses problemas, existe um site, existem informações aonde? Sim, eu tenho um site. O meu site é dentistajuliana.com.br. Lá a gente tem toda a informação sobre bruxismo e tem inclusive um teste para quem quiser já saber se está apresentando um sinal ou sintoma de disfunção temporomandibular, você pode estar fazendo esse teste. Então o site é dentistajuliana.com.br. Perfeito. Juliana, obrigado pela participação, por compartilhar aí o conhecimento conosco. Eu espero que tenha sido útil para os nossos espectadores e que todos comecem a observar a sua rotina, observar esses detalhes e façam o que ainda é a grande dificuldade na área geral de saúde do brasileiro, que é prevenção. Eu que agradeço o convite, eu fico feliz de poder falar a respeito de bruxismo, que é uma coisa que ainda a gente fala muito pouco. Todo mundo acha que tem, acha que sabe, mas a gente tem que falar os conceitos certos e repeti-los toda vez que puder. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço.